Olá, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar essa mensagem de Deus para o coração de todos vocês. Nós entramos agora no mês de junho e graças a Deus podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero desejar para a sua vida e para a sua família, então, um mês de junho abençoado. Já estamos aí chegando no meio do ano, em meio a tanta luta e dificuldade, mas nós podemos também comemorar dizendo que o Senhor tem sido nosso auxílio, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu sei que isso tem sido também na sua vida e na sua família. Eu gostaria de nessa noite trazer uma palavra para o seu coração que está no Salmo de número 42, e a palavra, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre vencendo a angústia na pandemia. E esse salmo expressa muito bem, a questão da angústia, a questão da dor, a questão da tristeza e como vencer toda essa situação. Vamos começar então? Vamos ler aí Salmo de número 42. Se você tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar, acompanhe comigo. Se não puder, apenas acompanhe a leitura desse texto que é muito maravilhoso. Diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o seu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque está abatida a minha alma e porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto esmorecida, batida a minha alma dentro de mim. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e no monte de Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo ao Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo de número 42. Olha que interessante. Este salmo ele é muito rico porque nele nós encontramos uma pessoa abrindo o seu coração, abrindo a sua alma, contando as suas dificuldades, mostrando ali então os seus sentimentos, mostrando as suas dores, mostrando as suas angústias, mas ao mesmo tempo também mostrando a sua fé, mostrando a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. O autor, ele parece ser um levita que vivia exilado entre gentios, ou seja, fora da comunidade de Israel. E essa comunidade gentílica ao seu redor parece que questionava a sua fé, perguntando a ele: onde está o seu Deus? Ao que parece, o autor desse salmo, esse levita, também era um líder que levava procissão de pessoas, de peregrinos até as festas, ou seja, até Jerusalém, para participar das festas prescritas na lei, que o judeu tinha que comparecer lá nessas festas e tudo mais. E esse homem, esse levita, parece que ele coordenava então esse grupo de pessoas, de peregrinos, e levava essas pessoas para essas festas. Mas por algum motivo, naquele exato momento que ele estava vivendo, era o tempo de fazer essa peregrinação até Jerusalém,
né? E para adorar ao Senhor em Jerusalém, mas ele não pôde, por algum motivo ele não pôde estar naquele lugar. E isso entristeceu demais, isso magoou demais, isso desencadeou uma crise espiritual, uma crise na sua vida, uma angústia em seu coração, chegando até a pensar que Deus o abandonara. Talvez você possa estar pensando, puxa, mas isso é um exagero, só porque ele não pôde ir até Jerusalém adorar, né, como todo judeu gostaria de fazer, ele não pôde ir até Jerusalém adorar, por que ele então entrou numa crise tão profunda como essa? Muitas vezes nosso olhar fora desse contexto, de fora, podemos achar que isso é um exagero, mas nós devemos pensar e lembrar de que para o judeu adorar ao Senhor era no templo, ou seja, se ele vivia longe de Jerusalém, ele precisava caminhar ou viajar até Jerusalém para então assim adorar ao Senhor no templo, porque o único jeito de adorar a Deus era no templo em Jerusalém. E a gente pode pensar que seja um exagero, mas pensa bem, pensa na sua própria situação nesses dias que você está impossibilitada também de ir até a igreja. Hoje o nosso contexto é diferente, nós adoramos a Deus onde nós estamos, nós somos adoradores que adoramos a Deus onde nós estivermos. Nós estamos em isolamento social nas nossas casas, mas nós podemos nas nossas casas adorar a Deus. Esse contexto é bem diferente do que daquela época, né? Que eles precisavam viajar e chegar até Jerusalém para então ali adorar. Mas pensa bem, se você também nesse período que você está vivendo de impossibilidade de estar na casa do Senhor, se você também não experimentou alguns dias de angústia, alguns dias de saudade extrema, de estar junto com os seus irmãos, né? Então você deve também entender a situação. Outra coisa que é fundamental a gente entender, que a adoração para este homem era importante. Ele entendia que a adoração para ele era muito importante. A necessidade de ir até Jerusalém adorar era para ele algo muito importante. Ele vai mostrar isso no primeiro verso, quando ele oferece uma imagem mental. Parece que ele vê uma corça, ele vê um animalzinho com tanta dificuldade, querendo chegar até as águas para matar a sua sede. Então ele se compara àquele animalzinho e ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. Ou seja, esse anseio por estar na presença de Deus, ele tinha em seu coração, e ele tinha esse anseio de estar em Jerusalém, estar na peregrinação para Jerusalém. O texto diz que ele se lembrava indo junto com a multidão, adorando em festa, aquela alegria toda. Vamos a Jerusalém, vamos à casa do Senhor. E quando ele lembrava que não estava lá, que não podia ir naquele tempo lá, até lá, naquele ano, ele não poderia ir até Jerusalém. Então isso trazia uma tristeza, uma angústia em seu coração muito grande. Então ele imaginava junto com a multidão e chorava muito, se entristecia por isso. Mas o start mesmo para essa crise, para essa angústia e essa dor instalar no seu coração, ele se dá quando os seus vizinhos, ou seja, aquele povo ao seu redor, começou então a questioná-lo, começou a dizer: onde está o seu Deus? Eu imagino aquele povo zombando e dizendo: as coisas não deram muito certo para você esse ano, né? Puxa vida, o que aconteceu? Né? Onde está o seu Deus? O seu Deus não te ajudou esse ano? O seu Deus não fez nada por você esse ano? Esse ano você ficou na mão, hein? Seu Deus te abandonou. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de questionamento feriu esse homem demais, feriu esse levita demais e desencadeou essa angústia, desencadeou uma angústia tão grande que beirava até o desespero. E esse de fato foi o real motivo para a sua angústia, porque lá no verso 10 ele vai dizer assim: como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o seu Deus? É que ele mostra
na real, o que desencadeou essa aflição, essa angústia em seu coração? Era a zombaria. Era a zombaria dos seus vizinhos pagãos, dizendo: seu Deus te abandonou. Onde está o seu Deus? Por que seu Deus não te ajudou? Por que seu Deus não está fazendo nada por você? Por que as coisas não estão dando certo para você esse ano? Por que as coisas não deram certo para você esse ano? Isto desencadeou angústia no coração daquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa: todos nós somos passíveis de enfrentar essa angústia, essa tristeza, essa dor em nossos corações. Todos nós, como seres humanos, podemos passar por essa situação. E isso pode chegar de diversas formas. Para o salmista, foi a zombaria que o jogou ele num precipício de desalento e angústia. Mas hoje muitas pessoas também estão experimentando essa angústia, estão experimentando essa dor. E essa angústia teve seu start, teve seu começo em algum período dessa pandemia, logo no início ou no meio dessa pandemia. Muitas pessoas estão experimentando essa angústia. Nós temos visto nos jornais noticiando um aumento de casos de síndrome de pânico, nos hospitais, muitos casos de síndrome de pânico. Nós estamos vendo aumento de depressão, e isso está acontecendo nesse período de pandemia. Esse aumento está acontecendo de pessoas deprimidas, depressivas, está acontecendo nesse período de pandemia. E depressão que é caracterizada exatamente por isso que o salmista diz: por um abatimento na alma, por um esmorecimento, por uma angústia. Esses sintomas são bem parecidos com o que o salmista ele declara nesse salmo. A gente pode até arriscar que esse salmista estava vivendo até esse momento de angústia, beirando aí uma depressão já. Ele caiu nessa situação por conta da zombaria. E muitas pessoas estão experimentando esse tipo de angústia, esmorecimento, desânimo nesse período da pandemia. Então, neste caso, a pandemia é que deu o start para isso acontecer. No caso do salmista, foi a zombaria, mas no caso de muitas pessoas nesse presente momento, foi a pandemia. Mas como vencer isso então? Nós estamos detectando um problema, mas como vencer isso então? Como podemos vencer toda essa situação? Será que o salmista ele venceu? Será que podemos vencer essa angústia que nos está sendo imposta pela pandemia ou por qualquer outra situação aí que aconteceu na sua vida? Não sei. Será que o salmista conseguiu vencer? Será que por vencer ele pode nos apresentar um caminho? Deixa eu dizer uma notícia boa. Sim, o salmista declara, ele mostra aqui que ele venceu. E veremos então como nós podemos vencer e manter a nossa mente sadia no período da pandemia. Como vencer essa angústia? A primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer esta angústia é nós mudarmos o foco. O salmista nos mostra que enquanto ele se lembrava daquilo que ele não conseguiu fazer, enquanto ele ficava focado apenas na zombaria daquele povo, ele se entristecia mais e mais, ele descia um precipício cada vez mais fundo por conta de estar apenas focado. E ele até tenta argumentar consigo mesmo, ele tenta animar a si mesmo, ele diz assim para si mesmo, diz para sua própria alma: por que você está abatido a minha alma? Ele diz para si mesmo confiar em Deus, confia no Senhor, deposita sua confiança no Senhor, mas no momento seguinte ele vai dizer assim: a minha alma está esmorecida, a minha alma está desanimada. Claramente mostra uma oscilação de ânimo, ora lá em cima, ora lá embaixo, e bem comum nos momentos de angústia, quando nós temos essa oscilação também de ânimo, acordamos aquele dia bem pra caramba, bem pra chuchu, e de repente em algum ponto daquele dia já estamos lá para baixo, porque estamos enfrentando uma angústia. Então essa oscilação estava acontecendo também com o salmista.
né? Ao mesmo tempo que ele dizia para si, confia em Deus, vai dar certo, você vai sair dessa. No momento seguinte ele dizia, eu estou muito desanimado, eu estou muito esmorecido. Mas ele vai além disso, né? Ele vai descendo cada vez mais. Ele vai até um certo ponto dizendo que ele está se afogando em lágrimas de dor. Quando ele diz, do abismo chamam as torrentes, no troar das suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Era como se ele estivesse debaixo de uma cascata enorme, não uma cachoeira que você entra debaixo da cachoeira, toma aquele banho gostoso. Não, é uma cascata gigante. É como se estivesse debaixo daquela cascata e aquele turbilhão de águas em cima dele, e ele não conseguindo sair daquela situação, se afogando naquela situação. É mais ou menos isso que ele está falando. Ele está em pleno desespero nessa situação. A alma dele está angustiada dessa tal forma que ele não está conseguindo mais nem respirar, como se estivesse debaixo das águas, as águas o levando. Mas depois de tanto choro, lágrimas, lamento, interessante que ele começa a mudar o foco das coisas. Ele começa então a olhar para o Deus da aliança. Lá no verso 8, quando ele diz, contudo o Senhor, ele usa a palavra Senhor, ele usa Yahvé, Deus da aliança. Então quando ele começa a olhar para o Deus da aliança, ele começa a olhar de uma maneira diferente já. Não para reclamar, porque até aqui ele estava dizendo, por que, Senhor? Por que? Por que acontecem essas coisas? Por que eu estou passando por isso? Mas nesse momento que ele olha para o Deus da aliança, ele começa a olhar não de uma forma de cobrar ou de reclamar para Deus, mas ele começa a vislumbrar então em quem a sua confiança estava depositada. Ele começa então a vislumbrar então e mudar o foco para o Deus da aliança, e começa a enxergar que Deus, o Deus de Israel, o Deus da aliança, tem uma aliança com o seu povo e tem uma aliança com ele. E Deus sempre cumpre as suas promessas, Deus cumpriria as suas promessas. Então ele entende nesse exato momento que Deus tinha um compromisso para com ele, por conta de uma aliança que Deus tinha com o seu próprio povo. Para nós vencermos a angústia, para nós vencermos essa dor, muitas vezes essa angústia que se instala ou quer se instalar na nossa vida, nós precisamos parar um pouco de focar nas dificuldades, de começar a olhar para Jesus e a aliança que nós temos com Ele. Nós precisamos olhar e saber que nós temos uma aliança estabelecida, uma aliança firmada com o próprio sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E todos quantos estamos aliançados com Jesus, estamos seguros nas suas mãos, estamos aliançados com Deus, e isso deve trazer uma esperança ao nosso coração. E a esperança, ela pode expulsar a angústia, a esperança ela pode expulsar o desânimo. Essa aliança que nós temos com Deus pode trazer paz e segurança ao meu coração aflito e angustiado no momento, no contexto em que nós estamos vivendo. Primeiro ponto então, que esse salmista ele começa então a subir daquele abismo que ele estava jogado de angústia e de desespero. Ele começa a galgar ali, então subindo de volta, é quando ele começa a olhar para o Deus da aliança, para Yahvé, e lembrar da aliança que tem com Deus, da aliança que Deus tem com o seu povo, e que Deus sempre cumpre as suas promessas, Deus sempre cumpre aquilo que diz sobre o seu povo. Então olha que coisa maravilhosa, ele começa então a sair desse tempo de angústia, quando ele foca, quando ele muda o foco do problema para focar no Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa importante que ele nos mostra, que ele começa então, além de ver Yahvé, contemplar, vislumbrar em quem estava depositada a sua esperança, ele começa também a ver a ação deste Deus na sua vida. Ele começa a ver a ação do Deus da aliança, ele começa a ver os atos de Deus em sua própria vida. Ele vai dizer assim: durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo o seu cântico está, uma oração ao Deus da minha vida.
Interessante que no início do Salmo, ele diz assim, apenas focado nos problemas, ele diz assim, que as lágrimas eram o seu alimento dia e noite. Ou seja, o que estava alimentando ele era apenas choro e lágrimas, não estava comendo mais. Tamanha estava a angústia deste homem, desespero que ele estava vivendo, nem comer mais ele estava conseguindo, ele disse que o alimento dele era chorar, né? Lágrimas era o seu alimento. Mas aqui ele mudou o foco e ele começa a ver a ação de Deus também de dia e noite. Lá ele dizia que de dia e noite o seu alimento era lágrimas. Aqui ele diz que de dia e de noite Deus está agindo ao seu favor. Ele vai dizer que de dia ele tinha misericórdia de Deus e à noite o Senhor colocava um cântico na sua boca, ou seja, um cântico de esperança, um cântico de fé. E aí então ele poderia sair dessa situação. Ele começa a enxergar os atos de Deus, ele começa a ver a mão de Deus na sua vida. Tem uma tradução que vai dizer assim que o Senhor, durante o dia, o Senhor me concederá a sua misericórdia, colocando no futuro. Mas essa tradução, durante o dia, me concede a misericórdia, eu acho muito mais adequada, porque veja bem, de fato, Deus já estava agindo na sua vida. De fato, a ação de Deus já era contínua na sua vida. Então, quando ele começa a ver isso, quando ele começa a mudar o foco, enxergar Deus da aliança, quando ele começa a ver os atos de Deus, isso traz para ele uma nova perspectiva. Ele consegue enxergar as nuvens se dissipando e dando lugar ao sol da esperança, os raios de sol da esperança. Ele consegue ver aquela nuvem densa, negra, se dissipando sobre a sua vida. Outra coisa interessante, que parece que até aquele momento ele não estava fazendo, ele não estava orando, ele estava apenas reclamando e questionando a Deus. Então a oração dele era meio que não é uma oração, era apenas um questionamento, era apenas uma reclamação. Mas a partir daqui, do verso 8, ele diz que ele vai começar a declarar a Deus, vai começar a derramar a sua alma diante do Senhor e colocar as suas inquietações diante do Senhor. Ele vai dizer: por que eu tenho que ficar tão amargurado por conta da zombaria dos meus inimigos? Por quê? Então ele começa agora a ter um diálogo com Deus, ele começa a colocar diante de Deus a sua situação, ele começa a orar diante do Senhor. Amados, para vencermos a angústia, nós precisamos enxergar a ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus jamais nos desamparou. No calor da dificuldade, da lamentação e do choro, nós muitas vezes perdemos a visão do Todo-Poderoso, nós perdemos a visão da ação de Deus na nossa vida e nós começamos a naufragar, nós começamos a desanimar, nós caímos num precipício de lamento e dor, como esse salmista caiu. Mas quando ele começou a enxergar os atos de Deus na sua vida, ele começou a subir de volta e sair daquela angústia. Nós precisamos também, para vencer, olhar para os atos de Deus. Mas se nós olharmos bem, sabe, muitas vezes por conta de toda a luta e dificuldade, nós esquecemos de focar em Deus, de olhar os atos de Deus. Mas se nós olharmos direitinho, olharmos bem, nós vamos ver que Deus sempre esteve presente e ativo. Deus sempre esteve agindo ao nosso favor. Nós devemos enxergar, e isso deve nos trazer ânimo ao nosso coração, deve trazer fé ao nosso coração. Devemos parar de reclamar e focar no clamor ao Senhor, porque a oração pode ser um remédio eficiente para uma alma angustiada. Então, muda o foco, começa a enxergar a ação de Deus na sua vida e saia desta angústia, saia dessa situação. Limpe as lágrimas dos seus olhos para que você possa enxergar com os olhos da fé os atos de Deus na sua vida. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que ele muda de foco, ele começa a enxergar o Deus da aliança. O segundo ponto é que ele enxerga os atos de Deus na sua vida. O terceiro ponto é que ele começa a ter uma esperança no amanhã.
E nós precisamos disso. Nós precisamos ter esperança no amanhã. Não importa o que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ter esperança no amanhã. Tudo isso desencadeou na vida do salmista porque por conta de não poder ir a Jerusalém adorar, mas também o fator mais agravante foi a zombaria daquelas pessoas. E isso trouxe essa angústia, desencadeou essa angústia, essa crise terrível na vida dele. Mas ele descobriu, naquele momento ele estava descobrindo que Yahvé, o Deus da aliança, estava bem perto dele. Olha que interessante, né? Nessa conversa com Deus, nessa crise que ele estava, ele começou a enxergar o Deus da aliança, ele começou a ver que Deus estava bem pertinho dele e que ele não precisava exatamente estar naquele local específico lá em Jerusalém para adorar a Deus. Ele podia ver a ação de Deus na vida dele aonde ele estivesse, ele poderia adorar a Deus aonde ele estivesse. Olha que coisa interessante, porque essa dificuldade trouxe uma nova percepção de espiritualidade para o salmista. Trouxe uma coisa boa para ele, ele começou a ver as coisas de forma diferenciada. Ele começou a ver a mão de Deus, não só lá em Jerusalém, mas ele começou a ver a mão de Deus na sua vida, onde ele estava, lá no meio daqueles gentios murmuradores e questionadores, Deus estava com ele. Olha que coisa tremenda, amados, Deus está com você, não importa onde você está, em que contexto você está vivendo, em que angústia você está vivendo, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você. Que coisa tremenda, meus amados. E agora, neste momento, o que ele faz? Ele então, cheio de fé e esperança no seu coração, ele declara: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e o meu Deus, o Deus meu, né? Ele sabe agora, meus amados, que não precisava se perturbar tanto, não precisava cair nesse precipício de angústia e dor, ele precisava apenas confiar em Deus Todo-Poderoso. Lá no início do Salmo ele está dizendo assim: quando é que eu vou estar na presença do Senhor? Quando é que eu vou poder estar? E ele chorava e se lamentava, porque quando ele poderia estar lá em Jerusalém? E aqui no final do Salmo ele descobre que Yahvé, o Deus poderoso, está bem ao seu lado, está junto dele, e ele pode adorá-lo, e ele pode ter Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, como o seu auxílio, o seu ajudador. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes a dificuldade, a angústia, ela vai nos trazer uma nova percepção das coisas, ela vai trazer algo de bom, né? Vai mudar muitas vezes a nossa mente, nosso entendimento de certas coisas, e isso aconteceu com o salmista, mudou a percepção que ele tinha. Ele sabia agora que não importava a situação que ele vivesse, se ele tivesse Deus como seu auxílio, se ele tivesse debaixo da aliança de Deus e de Israel, ele venceria toda e qualquer situação. Olha que coisa tremenda, hein? Que coisa maravilhosa. Para vencer a angústia, amados, nós precisamos disso. Para vencer o medo e vencer a insegurança, muda o foco. Começa a olhar, pare de olhar apenas para a dificuldade, começa a olhar para a aliança que você tem com Jesus. Enxergue a ação de Deus. Limpe seus olhos de toda lágrima, enxergue o que Deus está fazendo na sua vida. Deus não está fazendo nada, pastor, está sim. Comece a enxergar isso, comece a enxergar a ação de Deus, porque Ele sempre está agindo, Ele sempre esteja à sua disposição. E outra, tenha esperança no amanhã. Espalhe essa notícia, tenha esperança no amanhã. Enxergue lá na frente, enxergue você lá na frente um dia, testemunhando e glorificando a Deus de todas as coisas que você vivenciou nesse período e que você obteve vitória. Você fica angustiado, alguma semana você caiu numa angústia por conta de pessoas, por conta do que falaram, por conta de zombaria, por conta às vezes de notícias ruins que você tem recebido todos os dias. Não sei o que é que deu start para trazer angústia para o seu coração, mas se você
mudar o foco, se você olhar para Yahvé, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso, Deus tem uma aliança com os seus filhos. Se você ter esperança no amanhã, não por conta de si mesmo, mas porque Deus é o teu auxílio, socorro, bem presente, então você vai um dia testemunhar e glorificar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida nesse período. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, vença toda angústia nesse período, não se deixe levar pela angústia nesse período da pandemia, mas coloque-se diante do Senhor. Deus te abençoe, fica com Deus.